Sejam bem-vindos ao canal da Good Ideas Tecnologia. Antes de darmos continuidade no próximo vídeo, que seria do UNBR Pro, que implementamos no nosso cliente, estaremos debatendo aqui um ponto que todos têm dúvida, tá? Principalmente ao que tange ao NAS e ao UNBR aqui, que temos no mercado brasileiro e também em outros países, caso importemos esse equipamento. E isso é muito importante para termos essa consciência e pontos de utilização, principalmente utilizando documentações da própria Ubiquiti para termos o suporte adequado caso implementemos ou utilizemos o recurso de HDD ou disco. Então, como já indicamos anteriormente, iremos debater nesse vídeo sobre equipamentos da Ubiquiti Unify, os tipos de discos que a Ubiquiti Unify recomenda para utilização nos equipamentos UNBR e UNAS. Como comentamos há pouco, há três principais tipos de produtos que utilizam discos na plataforma Unify da Ubiquiti. O primeiro seriam os Cloud Gateways, então os Dream Routers, Dream Machines e outros equipamentos Cloud Gateways podem utilizar discos ou HDD de 3,5, de 2,5, microSD, NVMe SSD, então eles possuem diversos tipos de utilização, diversos tipos de discos que podem ser utilizados nos Cloud Gateways. Ou o NVR, seria para a gravação de vídeos das câmeras de segurança do aplicativo Protect ou Connect e Access. Então, como é um appliance específico, daríamos para efetuar essa gravação desses recursos em cima do UNBR. E o outro equipamento seria o NAS, como vimos anteriormente no vídeo da casa conectada. Quais são os discos que podem ser utilizados, como indicamos anteriormente? Então temos o HDD, então tanto padrão SATA de 3,5 polegadas quanto de 2,5 polegadas. Temos o SSD NVMe, podemos ter também o SSD normal, que inclui, a Ubiquiti delimita ele dentro do padrão HDD, mas ele é um SSD, pode ser utilizado no padrão de 2,5, e caso tiver que é raro, no padrão de 3,5 polegadas. Cartão micro SD, e esses são os principais pontos, principais tipos de discos utilizados nas plataformas. Irei deixar compartilhado com todos na descrição do vídeo uma documentação da própria Ubiquiti especificamente para o NVR e para o NAS. Mas lá ele também tange bem superficialmente o micro SD e o NVMe em alguns Cloud Gateways ou outros dispositivos que utilizam esses tipos de disco. Chegamos na parte da compatibilidade de discos de 3,5 polegadas no subsistema da Unify Ubiquiti, como indicamos anteriormente. Então, a própria Ubiquiti recomenda utilizar os discos da própria Ubiquiti. Ela disponibiliza discos de tamanho de 8, 16 e 24 teras, como comentamos na documentação oficial da própria Ubiquiti, mas não é obrigatório você utilizar discos da própria Ubiquiti. Ele suporta discos de outros fabricantes de outros tamanhos até 24 teras. Tá? Então, sem problema nenhum, tá? Você não quer comprar disco da própria Ubiquiti ou está em falta, você pode adquirir de outro fabricante discos de diversos outros tamanhos e utilizar tanto no NVR, quanto no NAS, quanto no Dream Machine, sem ter problema nenhum. Claro, tem pontos de compatibilidade e se vocês consultarem a documentação, eles vão indicar quais são os tipos de drivers incompatíveis de determinados fabricantes que está na documentação.
Os discos de 3,5 polegadas e de 2,5 polegadas, caso for SATA, eles deverão seguir o padrão CMR. O padrão CMR é um dos tipos de padrão SATA para gravação de discos de NVMe, de NAS, que é utilizado e que é recomendado para não ter problemas de performance ou outros nos equipamentos da Ubiquiti. Então, o disco tem que ser o padrão CMR. Ter pelo menos a velocidade de 7.200 RPM para leitura e escrita. Há uma peculiaridade no mercado brasileiro e também norte-americano, que a Ubiquiti vende discos de 1 terabyte, só que ele é padrão CMR, como vimos anteriormente, só que ele é de 5.400 RPM. Nesse sentido, ele próprio indica no descritivo, ele não é para o aplicativo Protect, ele é para o Access e o Connect. Então, nesse sentido, qual a recomendação da própria documentação da Ubiquiti? É ter um disco de 7.200 RPM. Então, bem atento, quando forem adquirir os discos, a recomendação é utilizar discos CMR e de 7.200 RPM de leitura escrita, para não ter problemas de performance ou outros com tanto o NVR quanto o DM ou a parte do NAS. E ter pelo menos 1 terabyte de espaço ou superior de espaço. E geralmente, raro, muito raríssimo, encontrar discos de 1 terabyte com velocidade de 7.200. A partir de 4 terabytes, vocês conseguem encontrar discos com velocidade de 7.200 RPM de leitura escrita. Mas a Ubiquiti recomenda ter pelo menos 1 terabyte de espaço. Então, foi como comentamos anteriormente, tem o disco de 1 terabyte de 5.400 RPM, mas pela própria documentação de suporte da Ubiquiti, ela não é recomendada. Dá para ser utilizado? Sim, mas não é recomendado. Chegamos na parte de discos de 2,5 polegadas. Igualmente como o disco de 3,5 polegadas, a própria Ubiquiti recomenda a utilização de discos da própria marca. Geralmente, discos de 12,5 polegadas, a Ubiquiti vende no formato SSD e não no formato HDD. Então, esse é um ponto de atenção, principalmente para gateways, cloud gateways, que utilizam discos SSD que já vêm incorporados. Então, a Ubiquiti recomenda a utilização do próprio disco 2,5 deles, mas dá para utilizar de outros fabricantes, como comentamos anteriormente, sem problema nenhum. Ser do padrão CMR, então é outro pré-requisito, caso não for SSD. Ter a velocidade de 7.200 para leitura escrita, como visualizamos anteriormente, não muda em ponto nenhum. E ter pelo menos 1 terabyte de espaço, como vimos anteriormente, que entra também naquele outro ponto da velocidade, discos pequenos não conseguem ter a velocidade 7.200 RPM por conta de cache e outros pontos do próprio disco. E se utilizado o SSD de 2,5 polegadas, esse deverá ser SATA e não deverá ter mais de 5 volts de alimentação, até 5 volts. Isso é uma recomendação da própria documentação da Ubiquiti. A parte de discos ou cartão micro SD é bem rápida. Então, é recomendado, a própria Ubiquiti recomenda no mínimo a utilização de 128 GB de espaço no cartão micro SD. Essa é a única recomendação. Pode-se utilizar diversos fabricantes, mas na própria documentação indica quais são os fabricantes que são e modelos que são compatíveis ou não com os equipamentos da Ubiquiti, e caso se compre modelo não compatível, incompatível nesse sentido, pode-se ter problemas como descrito na documentação que comentamos anteriormente. Compatibilidade de discos NVMe SSD. Então, é recomendado utilizar discos da própria Ubiquiti, isso não muda, preceito, mas você pode utilizar discos de outros fabricantes. Na própria documentação, como já indicamos, tem
quais são os dispositivos, discos NVMe que são compatíveis ou não dependendo do modelo e do fabricante. Isso na documentação oficial. Utilizar discos com o padrão PCIe geração 3 ou Generation 3 X2. Então, esse é outro ponto importante. Se você tentar utilizar um Gen 4 X2, funciona? Sim, mas ele vai ficar limitado à velocidade do Gen 3 X2, que a plataforma fornece dos Cloud Gateways ou dispositivos que utilizam o disco NVMe. Como vimos anteriormente, os tipos de discos suportados na plataforma Ubiquiti Unify, então agora vamos focar novamente para os pontos para o UNVR, tem diversos modelos, então, no total aqui no mercado brasileiro temos 2 modelos hoje, mas no mercado norte-americano e europeu já temos 3. Então, e o NAS, aqui no mercado brasileiro nós temos um modelo hoje homologado, na data desse vídeo, mas temos, como comentamos no dia 18 de setembro de 2025, foi lançado no mercado norte-americano e europeu a geração 2 do NAS. Então, só relembrando o que vimos, tanto o UniVR e o NAS que temos hoje no mercado brasileiro suporta nas baias que eles possuem discos de 3,5 e 2,5 polegadas. Isso também, como é utilizado a mesma baia, o mesmo tipo de slot para o UDM, UDM Pro, Pro Max e SE, então entra-se nesse mesmo quesito de discos de 3,5 e 2,5 polegadas. Suporta padrões SATA, tanto HDD quanto SSD, então tem que ser padrão SATA para utilizar o disco tanto no UNVR e o NAS, e respeitando novamente aquela recomendação de velocidades e o padrão CMR para HDD, e tendo a parte de 7200 RPM como recomendação e necessidade funcional. Esses são os principais pontos. E novamente temos a agradecer muito vocês estarem aqui vendo esses vídeos e outros que estamos publicando, pois como sempre compartilhamos com todos, conhecimento hoje é necessário, é primordial. E nós compartilhamos conhecimento, todos conseguem ter uma visão melhorada, ter uma ideia, caso tenham já o conhecimento, mas com o compartilhamento de conhecimentos adicionais, novos conhecimentos, conseguimos ter novas visões ou novas oportunidades em estar utilizando corretamente produtos e dispositivos, features e outros pontos em todas as linhas de produtos que sejam Ubiquiti Unify ou de outros fornecedores. E novamente, sempre pedimos, se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para nós termos essa inscrição, pois nos possibilita crescer e melhorar esse compartilhamento de conhecimento que estamos efetuando aqui no YouTube. E também deixe o seu like, pois isso é muito importante para nós, nesse sentido, para cada like, ele divulga cerca de 10, 15 pessoas esse vídeo, e isso facilita ter esse compartilhamento com mais pessoas no YouTube. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo, que seria o UNVR Pro que implementamos.